Olha só, eu vou ler aqui um trecho de uma matéria que saiu quando, gente? Há uns dias aí na Tribuna do Norte, falando sobre o seguinte: um dos pontos mais polêmicos dos últimos dias tem sido, claro, a discussão sobre como equilibrar as restrições impostas pela pandemia do coronavírus e a necessidade de fazer a economia funcionar. Representante do setor de comércio, serviços e turismo do Estado, presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, defende o equilíbrio e o bom senso para resolver o dilema. Ele também destaca como positivas a maior parte das ações dos poderes públicos, mas pontua que elas precisam ser mais ágeis, sob pena de perderem sua eficácia no socorro às empresas e, por consequência, aos empregos gerados no país. E é com ele que a gente conversa agora, o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, que eu acabei de ler aqui esse trecho dessa matéria aqui na Tribuna do Norte. Eu gostaria que Marcelo Queiroz, bom dia, presidente, falasse um pouco sobre como encontrar esse ponto de equilíbrio nesse momento tão grave de crise econômica, de saúde, de tudo. Bom dia, presidente. Obrigada pela participação. Bom dia, Margot. Bom dia aí aos ouvintes. É um prazer estar aí com vocês. Bater nesse papo aí. Na realidade, é difícil encontrar esse equilíbrio porque as angústias são grandes dos dois lados, de todos os lados, né? Eu acho que nós temos realmente que fazer tudo com muita responsabilidade, com bom senso, com equilíbrio. E a minha primeira fala lá atrás, eu falava isso e dizia que as decisões de abrir ou não abrir teriam que ser dos governos nas três esferas, o governo do estado, as prefeituras e o governo federal, né? Que tem aí seus ministérios, suas secretarias estaduais e municipais, que seguem orientações da Organização Mundial de Saúde. E na semana seguinte as coisas começaram a se agravar, mas a gente ainda tinha uma certa segurança nos números de leitos que eram 20 e poucos % dos leitos que estavam ocupados. Então, quando a governadora foi lançar o segundo decreto, a minha opinião é que ela ela lançou o decreto, passou uma semana e ela ia reeditar, e a proposta nossa da FEComércio é que ela voltasse ao decreto anterior, onde as empresas que não trabalhavam com ar-condicionado, com ventiladores, enfim, com ventilação artificial, elas pudessem funcionar. Então, por parte do governo, o senhor sugere mais agilidade, não é isso? Então isso aí nós nos posicionamos que fosse o decreto anterior. Não foi aceito pelos técnicos do governo e eles fizeram um novo decreto, mas mesmo assim, no novo decreto, eles liberaram o funcionamento de imobiliários, salões de beleza, de clínicas de podologia, concessionária de veículos, contemplando aí uma parcela considerável do comércio, do serviço do nosso estado. E hoje nós já estamos com uma ocupação dos leitos destinados ao Covid e aproximadamente aí 50%. E nós estamos vendo que o governo nas três esferas não está conseguindo aumentar o número de leitos pela dificuldade do mercado. O mercado, ninguém consegue comprar um respirador. Eu sou do ramo de farmácia e não consigo comprar máscaras e luvas para vender na minha farmácia. Então, assim, os governos estão tendo essa mesma dificuldade. Então, assim, eu acho que o equilíbrio e o bom senso é assim, nessa hora que está acontecendo isso, a gente tem que realmente pensar e deixar os técnicos falarem, as comissões falarem. Quando eu falava na rapidez do governo, era mais no governo federal, que na época tinha lançado aqueles vários projetos de ajuda às empresas, ajuda às pessoas de menor porte aí, as pessoas que vivem de um comércio informal, e que realmente esse recurso não estava chegando nessas pessoas. Hoje está chegando, inclusive tem uma fila imensa nos bancos aí que nos preocupa, mas as empresas ainda têm uma dificuldade na hora de receber esse crédito, as empresas, principalmente as maiores empresas, porque o banco tem um protocolo. Então, na hora que entrou nessa crise, que entrou nessa dificuldade toda, que os bancos prometeram muito dinheiro a juros baixos, eles eram para ter facilitado esses protocolos, e os protocolos basicamente são os mesmos de antes da crise.
Pronto, repetindo o que eu falei anteriormente, o senhor sugere ao governo do estado mais celeridade, né, mais rapidez, mais praticidade na tomada de medidas. Que tipo de celeridade, que tipo de plus o governo do estado poderia dar para começar a alcançar esse equilíbrio econômico decantado pelo senhor? Olha, eu não vejo como o governo fazer isso agora, porque o que o governo precisa fazer é abrir as UTIs. Mas o governo não está conseguindo comprar, por exemplo, respiradores, que é uma coisa essencial. Então, assim, eu critiquei, mas agora eu não posso cobrar dele se ele não tem onde comprar um respirador. Mas em relação à economia, ao funcionamento do comércio, como a gente chega a esse equilíbrio econômico novamente, claro, dentro da realidade de uma pandemia que a gente está vivendo? Quanto o equilíbrio financeiro, o governo federal está fazendo essas mudanças, criando algumas facilidades para as empresas, que a gente tem reclamado porque facilidade não é o que a gente esperava, está tendo esses recursos para os informais. O governo do estado já atendeu algumas necessidades dos empresários, prorrogação de ICMS e outras coisas. Agora, sim, nesse momento, eu acho que está difícil para todos, porque o governo federal está lá com o Congresso querendo, dentro das medidas, aumentar os valores. O governo federal não tem condição de atender tudo. O governo estadual já além de ter aberto mão de algumas coisas, tem a crise que as empresas estão fechadas, não estão pagando o ICMS, por exemplo. A Prefeitura de Natal não está recebendo o ISS como deveria. Nós recebemos um dado aqui da própria Secretaria de Tributação que diz que está deixando de circular 100 milhões todos os dias no nosso estado. Isso mais de 40 dias aí que a gente está de pandemia, são 4 bilhões que está deixando de circular na nossa economia. Então, assim, está hoje uma situação que as empresas estão angustiadas, os empresários angustiados que não podem abrir, não podem vender, não tem como pagar para os funcionários. O governo também, que não está recebendo os ICMS, as taxas que ela recebe do funcionamento do comércio, e também não tem muito o que fazer. Quer abrir UTI, que é uma coisa que todo mundo quer, não tem como comprar os respiradores. Então, assim, nós estamos hoje numa situação que se ficar o bicho pega, o bicho come, né? Aquela brincadeira que a gente gosta de dizer. Então, assim, todos empenhados, procurando encontrar uma solução. Presidente, bom dia, quem está falando aqui é Rodrigo, prazer falar com o senhor. Queria saber se a federação ela já tem algum tipo de levantamento com relação às perdas, né, ocasionadas devido a essa pandemia, com relação a demissões, até as perdas mesmo acumuladas de valores durante esse período que o comércio está fechado. Já existe algum tipo de levantamento nesse sentido? Você poderia passar alguma coisa para a gente? Olha, tem um levantamento aí feito pela Cielo, a nível nacional, que fala em 600 mil empresas fechadas e fala em 10 bilhões de recursos que deixaram de circular. Aqui no estado nós temos 45 mil estabelecimentos comerciais que poderiam estar fechados, poderiam estar abertos, mas não está devido a essa crise. E aí, nisso aí, essas empresas, essas 45 mil empresas, elas geram aproximadamente 51 mil empregos que elas estão fechadas temporariamente, né? Por causa da crise. Isso aí também são empresas que pagariam cerca de 60 milhões aí de salário para essas pessoas. Então, assim, são 60 milhões que está deixando de ser pago de salário a 51 mil pessoas que estão em casa, e muitas dessas empresas, todos nós sabemos, que vai passar por dificuldade e não sabe se vai conseguir pagar, não sabe se vai conseguir reabrir. Esses são os números que nós temos, assim. A FEComércio tem se colocado solícita, parceira do governo do estado no combate a essa crise, presidente? Sim, a FEComércio, como uma entidade que representa o setor de comércio, serviços e turismo, nós estamos tendo um cuidado muito grande e toda semana nós estamos fazendo reunião com nossa diretoria, reunião virtual,
e eu estou colhendo as opiniões dos empresários, dos diretores, dos presidentes de sindicatos, não só de Natal, mas de todo o exterior. Nós temos sindicatos e diretores em quase todas as cidades do nosso estado. Mas, assim, a nossa ideia, nossa percepção é essa, de tentar somar, de tentar todo mundo ajudar. Discordamos quando achamos que temos que discordar, mas também, nesse momento agora, a gente está vendo que não tem os leitos de UTI. Não vou dizer aqui que é culpa do governo, porque eu estou vendo que não tem onde ele comprar os respiradores. Então eu não vou ser irresponsável e dizer vamos abrir as lojas. Tem muitos segmentos que podem ser reabertos. Isso está sendo estudado, está tendo um grupo de trabalho que se reúne com o governo do estado. Ontem mesmo tivemos uma reunião que terminou mais de 10 horas da noite, onde tem um grupo de técnicos do governo, de pessoas que estão da área de saúde, pessoas da Universidade Federal, que estão estudando cada dia e vendo essa possibilidade, o que é que pode liberar mais, o que é que não pode, dependendo do aumento ou da diminuição dos casos e desses casos que estão usando UTI, aí pode se liberar mais ou se pode restringir mais. O senhor acha que a retomada da economia ela será realmente lenta ou diante das demandas, das necessidades da população, ela será rapidamente recuperada? Não, eu acho que é lenta. Eu acho que é lenta porque nós estávamos saindo de uma crise, nós estávamos começando a sair de uma crise, onde nós passamos aí 2 anos, 7% de retração no PIB, e quando nós estávamos começando a subir, teve essa crise. Então, é lento, inclusive já tem algumas pesquisas, algumas análises falando que a queda no PIB vai ser mais de 5%. Então vai ter uma recuperação lenta, num ano e meio, 2 anos, aí para frente. Não tem uma subida rápida, não. Em relação a essas formas, muitas formas de se reinventar nesses tempos de crise, por exemplo, via vouchers, né, via reservas, isso no setor de viagens, por exemplo, né, essa coisa da entrega em domicílio, né, do serviço delivery, o comércio está se reinventando, né, as empresas estão se reinventando. O senhor acha que essas estratégias elas vão permanecer mesmo depois da crise? Olha, não tenha dúvida, eu fazia aqui todo mês uma reunião de diretoria, os diretores saíam de Mossoró, de Caicó, de todos os lugares do município para vir para cá para uma reunião. Hoje a gente faz uma reunião por videoconferência. Hoje mesmo eu estou agora daqui às 11 horas eu vou participar de uma reunião na CNC, que fica no Rio de Janeiro, e saía diretores de todo o Brasil para ir para uma reunião lá na CNC. Depois que acabar isso, eu tenho certeza que essas reuniões vai haver reuniões presenciais, mas vai permanecer as reuniões por videoconferência. Essas reuniões presenciais vai diminuir o número. E sobre as empresas que estão se reinventando, é isso mesmo, as empresas estão aumentando suas televendas, estão fazendo novo e-commerce, né? Entrando nesse setor de e-commerce, de venda online. O Senac mesmo agora está fazendo um acompanhamento com as empresas do Alecrim e da Cidade Alta, mostrando às empresas como ele vender online, como ele vender, recebendo os pedidos através de e-mail, de Instagram, de Facebook, de outras matérias, outros aplicativos que tem. Então, assim, o mundo não será mais o mesmo depois disso aí, com certeza. Certeza. Agora, o governo federal, ele anunciou um corte, né, de 50% dos recursos repassados ao Sistema S, exatamente para economizar e investir, né, no combate ao coronavírus. Que impactos isso pode trazer, presidente, na prática? Primeiro, eu acho que foi um grande equívoco do governo, de tirar de uma coisa que estava dando certo, está levando as ações de qualificação, de capacitação, ações sociais através dos F, tanto do comércio, da indústria, como da... Que seria uma preparação para o pós-crise, né? Exatamente. Inclusive, esse dinheiro não vai para o tratamento do coronavírus. Esse recurso que estão sendo retirados das empresas, que são as empresas que repassam esse recurso para o Sistema S. Inclusive, um detalhe que às vezes as pessoas não sabem, para provar que esses recursos são dos empresários, o governo ele é comissionado em 3,5%
7%. E tudo que ele arrecada para passar para as instituições, ele cobra 3,5%. E com esse decreto, onde essa medida provisória, onde ele retira 50%, ele viu que ia perder 50% também do que ele arrecada. Aí ele aumentou de 3,5% para 7%. Então, assim, o governo, e esse dinheiro não vai para tratamento da Covid. Quais são as empresas que repassam esse dinheiro para as instituições do sistema aéreo? E diante disso, não tem como reverter, não tem como pedir para o governo federal repensar essa medida, não? Só para me concluir, quem repassa esses recursos são as grandes empresas, as pequenas, médias, as microempresas, pequenas microempresas não fazem esse repasse. São apenas as grandes empresas, que você sabe que no Brasil 99% são micro e pequenas empresas. Então apenas 1% das empresas vão deixar de passar e isso vai ficar no caixa das empresas. Isso não vai para o tratamento da saúde, não vai para o tratamento da Covid. Quanto de a gente tentar falar com o governo, nós já tentamos, já fizemos apelo de tudo que é jeito, estamos fazendo um trabalho junto aos parlamentares federais. Inclusive ontem tinha mais uma medida que ainda tirava mais recursos do sistema S do CEF do SENAC, mais 4% para ir para o injetor, para o setor de turismo internacional, que é uma modalidade que o governo está criando. Mas aqui é o seguinte, ele fez, essa primeira proposta é apenas 90 dias. Se for 90 dias, a gente vai tentando se adaptar com muito suor e tentar manter as ações. Agora, se deixar de ser for reeditado e virar lei, realmente, nós vamos ter que repensar, nós vamos ter que fechar a unidade, nós vamos ter que cortar pessoal, nós vamos ter que se adaptar a viver com a metade dos recursos que a entidade vive hoje. Vai deixar de prestar um maior número de serviços, porque não é o empresário que vai perder com isso. O empresário perde porque deixa de ter seu funcionário qualificado, seu funcionário participando de uma ação de bem-estar, mas quem perde é o próprio empregado. São as pessoas carentes que vivem na nossa cidade, no interior e de outros cantos. Marcelo Queiroz, presidente da FEComércio, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade, pela gentileza sempre. Muito obrigada, viu, por participar aqui da nossa Rede Tropical de Notícias. E vamos torcer para que esse equilíbrio chegue logo, né, não, presidente? Vamos torcer para que tudo termine bem. E eu que agradeço de ter essa oportunidade num programa seu que a gente conhece de uma grande audiência, de levar essas informações para a população. Muito obrigada, presidente.